volta à segunda edição do Brainstorm, podcast de criatividade e economia criativa das faculdades de design da Universidade de Rio Verde. Eu sou o professor Márcio, eu sou o diretor das faculdades de design e aqui comigo está o professor Misael. O professor Misael, ele é designer de interiores, artista e professor das faculdades de design da UNRV. Professor Misael, tudo bem? Tudo jóia, olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre design de interiores, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa profissão. Aqui conosco está a professora Tatiana Pinazzo. A professora Tatiana, nossa convidada, ela é arquiteta, mestra em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Anhanguera e é também professora das faculdades de design da UNRV, atuando principalmente com design de interiores. Professora Tatiana, tudo bem? Tudo bem, olá pessoal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o design de interiores, né, a importância dessa profissão. Na nossa primeira edição, na nossa primeira conversa, a gente falou um pouco de maneira mais genérica sobre o que é o design, né? E nessa edição do Brainstorm a gente vai falar especificamente sobre uma das áreas do design, que é o design de interiores. Lembrando que as faculdades de design da UNRV são compostas por dois cursos. A gente tem a faculdade de design gráfico e a faculdade de design de interiores. Mas, para começo de conversa, afinal de contas, o que é o design de interiores? Do que se ocupa esse profissional, professora? Bom, se tem uma diferença muito grande antigamente, né? Lá no princípio a gente tem a função da arquitetura, né? Como a parte da edificação, e a gente tinha a decoração, né? Aquela importância de cuidar do interior, de criar um visual diferenciado. E a partir de então, se fez necessário o uso da parte de conteúdo técnico, né? Não só essa beleza, ela está pautada em quê? Eu permiti um conforto através de uso de revestimentos, materiais específicos, pinturas adequadas, questões acústicas. Então a gente começou a, vamos dizer, entrar com essas partes técnicas, não só com a estética. Exato, é legal a Tati ter abordado isso, porque é até uma dúvida, né, das pessoas quando vão procurar o curso, né, procurar saber um pouco mais. É uma profissão muito nova no mercado, né? Então, as pessoas ainda têm essa dúvida do que o designer de interiores faz, né? O designer de interiores é decorador, né? E a ambientação, como a gente chama dentro da profissão, né, é só mais uma das partes que a gente desenvolve dentro de um projeto, né? É legal falar dessa diferença porque quando as pessoas falam de decorador e tudo mais, se a gente for pegar na parte histórica, né, quem fazia essa parte de decoração, na maioria das vezes, eram profissionais de cenografia em si, né, que trabalhavam com a parte estética, né, da casa. E a nossa área, ela vai muito mais além, como a Tati estava falando, ela é muito mais técnica, né? Não é só a estética em si, mas toda a funcionalidade, né, da residência, do comércio, juntamente com a estética, né? É um pouco mais a fundo. Exatamente, professor Zé. Eu tenho aqui uma frase que a gente tirou da lei que regulamenta a profissão de designer de interiores no Brasil, que ela define o que é o design de interiores, o que o designer de interiores faz. O designer de interiores e ambientes é o profissional que planeja e projeta espaços internos, visando o conforto, a estética, a saúde e a segurança dos usuários. Então não é só uma questão estética, é uma questão que envolve até saúde dos usuários. Como que o designer de interiores, ou como que a intervenção do designer de interiores pode promover uma melhoria até na saúde dos usuários? Isso é muito importante, professor Márcio. A gente lida com vidas. Então, a edificação, quando a gente pensa no design de interiores, ele vai lidar com um edifício que vai abrigar determinada comunidade, um nicho que vai atuar, seja residencial, comercial, lazer, meditação, orar, né? Nós vamos estar trabalhando ali vários ambientes. E a gente vai trabalhar com as limitações dessa construção. Quando a gente pensa em conforto, a gente pensa em circulação de ar, iluminação natural. Se esse revestimento, a parte estrutural de uma obra, as patologias, hoje a gente tem muita edificação com patologia. Então, o design de interiores, ele tem que pensar na parte funcional, ou seja, a gente vai trabalhar layout, brinco, a metodologia. Vamos trabalhar um fluxograma, setorização, o que é a necessidade desse ambiente, aliado
volto a falar, né, a parte de conhecimento técnico. Então, se eu tenho falta de iluminação, eu vou precisar utilizar a iluminação artificial. Mas essa iluminação, ela tem que ser a ideal para o tipo de trabalho e atividade. Uma luz quente, que a gente sempre brinca e fala, né, para um ambiente mais descontraído, que é para um lazer, uma luz mais fria, mais neutra, para estímulo, para a gente trabalhar. E assim também, e não só a parte técnica, mas usar o ser humano, aquela pessoa que utiliza aquele ambiente, como que ele vai se sentir naquele ambiente. Então a gente nunca pode também não levar em conta o gosto do cliente, do público-alvo, né? Exatamente, professora. E eu acho que é interessante a gente falar sobre essa questão da saúde em si, né, que está relacionada ao profissional de design, porque algumas pessoas elas não têm essa consciência, as pessoas que vêm de fora da profissão e tudo mais, né? Mas, como a professora falou, tanto essa ideia de trabalhar com uma iluminação natural, trabalhar com essa questão da ventilação e tudo mais, né? A gente tem as questões sonoras também que influenciam bastante, né? No nosso dia a dia, na nossa vivência, nos nossos momentos de descanso, principalmente, né, nas residências, e até mesmo as cores. Então, dentro, né, dessa ideia de trabalhar com as partes técnicas e tudo mais, a gente vai trabalhando todas essas áreas. Porque o mau uso de uma cor, né, ela pode trazer diversos problemas para uma pessoa, né? Desde falta de foco, até mesmo como trazer sensações ligadas à ansiedade, à depressão. Então, é um trabalho muito sério, né? Então, ele precisa realmente de estudo, de conhecimento técnico, né? Porque a gente está lidando não só com sonhos, né? Que a gente fala muito, mas a gente está lidando com vidas, né? E isso que a Tati falou também, de levar em conta o gosto, né, da pessoa que está usando aquele espaço, também é extremamente importante, porque a gente não pode levar como profissional só a nossa bagagem, né, estética para aquele ambiente. Então a gente precisa sim dar foco, né, para os usuários dos espaços, pensando sempre nessa questão da saúde e como que eles vão utilizar esses ambientes com segurança também, né? É uma coisa que vem falar diretamente com o que a gente falou lá na primeira edição, quando a gente definiu o design. Né, o design serve para resolver o problema do cliente. Então, uma das coisas indispensáveis para qualquer projeto de design é conhecer o que o cliente precisa, as necessidades do cliente, para a partir das necessidades do cliente eu elaborar uma solução. Né? Então, de novo, voltando àquela questão de o quanto conhecer as necessidades do cliente é importante. Ninguém vai sentar do nada e tirar um projeto da cabeça. O projeto é adequado ao cliente. Foi muito bom você briefing, né? Foi muito bom você levantar essa questão, Márcia, porque eu volto aqui hoje como docente, profissional já com tempo no mercado e que já fui estudante, que não tinha conhecimento nem bagagem. Às vezes a gente, quando profissional, a gente esquece dessa nossa trajetória. Dali no início, da importância do curso profissionalizante e de todas as disciplinas, o passo a passo, essa metodologia que até hoje eu aplico de forma mais personalizada, que a gente vai criando uma identidade, mas a gente precisa entender que a gente tem que ter o passo e principalmente estudar, pesquisar, correlatos. A gente não vai copiar, mas a gente tem que se visualizar projetos, ideias, materiais que estejam atualizados, que é utilizado no momento. E hoje a tecnologia, a sustentabilidade, ela está presente em qualquer setor da construção civil, seja lá desde a fundação, da sondagem de um terreno, até, vamos dizer, uma fita de LED. Vou dar um exemplo simples, entendeu? Que hoje tem, enfim, novas tipos. Uma coisa que eu acho interessante da área de vocês, eu não sou designer de interiores, mas é o quanto vocês têm que se manter constantemente atualizados. Exatamente. Sempre tem, não é só uma questão de uma cor nova, um desenho novo de revestimento ou tinta. Não, você tem materiais novos com propriedades novas que resolvem problemas de maneira diferente. Você tem que saber as especificações técnicas desse material, quando usar, como usar. E é uma coisa que nunca termina. O designer de interiores tem que se manter atualizado sempre. Exatamente.
Eu acho que é legal você falar disso, Márcio, porque linkando também com o que a professora Tatiana falou, né, que é o profissional de design, ele tem que estar em conjunto com esses processos, né? Eu acho que trabalhar com design em geral, né, faz com que a pessoa caminhe por esses processos dentro da metodologia. E entender sobre o material e a aplicação dele, né, faz parte desse processo também. Porque, como você falou, a gente está se atualizando cada vez mais, né, dentro do mercado. Então, hoje em dia, a gente tem a automação, né, dentro dos ambientes que está cada vez mais forte. Então, eu consigo operar todos os comandos dentro de uma casa através do celular, através da Alexa, né? Então, tem toda essa questão tecnológica envolvida com o funcionamento do próprio espaço. A gente tem essas tecnologias também em materiais, né? Então, hoje em dia, a gente tem tintas que são autolimpantes, né? A gente tem revestimentos que trazem conforto, um conforto térmico, né? Que muitas das vezes que a gente não imaginaria que poderia trazer, né? Então, a iluminação em si, né? A gente tem visto cada vez mais a modificação em torno da iluminação, né? Antes a gente lembra da lâmpada incandescente, né? Amarelinha, todo mundo tinha aquela em casa, depois veio a fluorescente, hoje em dia a gente trabalha com LED, né? Então, e tem até mais outras, né, aperfeiçoações do LED. Então, tem muita tecnologia envolvida, né? E o profissional, ele não pode se estagnar, né? Eu acho que cada vez mais ele precisa se atentar a isso que está acontecendo no mercado. Por isso que a gente fala que o profissional, ele nunca vai parar de estudar, né? Porque ele precisa realmente conhecer, né, toda essa gama que está disponível para a gente. Só para a gente encerrar essa primeira parte da nossa conversa, o designer de interiores trabalha com projeto em determinadas áreas da construção civil, que são atribuições, é uma coisa que a gente geralmente vê associada ao trabalho do engenheiro e do arquiteto. O designer de interiores, ele sobrepõe o trabalho do engenheiro, ele substitui o arquiteto. Como é que funciona essa relação entre esses profissionais? Bom, hoje nós temos parcerias, né? Porque cada um tem a sua função. O design de interiores, ele trabalha juntamente com o arquiteto ou engenheiro, quando a gente precisa intervir estruturalmente falando. Quando ele não vai intervir na parte de edificação, o que ele vai alterar são layouts, toda essa parte mais de revestimento, gesso, luminotécnico. Mobiliário planejado. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu preciso quebrar uma alvenaria, né, uma parede, ampliar um espaço, trocar esquadrias, intervir na parte da edificação, aí a gente precisa trabalhar em conjunto, porque ele não tem essa qualificação devido à falta, né, de determinados, vamos dizer aí, disciplinas que... E eu acho que é interessante a gente bater nessa tecla, né? Que o design é uma área multidisciplinar, né? Então a gente trabalha em conjunto sempre, né? Às vezes cria mesmo essa ideia de que um pode sobrepor o outro, mas eu acho que, como a professora Tatiana falou, eu acho que a gente só agrega, né, um ao outro. Então, acho Exatamente. Que existe essa amizade entre, né, os profissionais. E eu acho que ela deve ser fortalecida. Uma coisa que a gente tem visto muito no mercado agora são o surgimento de escritórios. Exatamente. Né, que tem agrupados o engenheiro, o arquiteto e o designer trabalhando em conjunto para o bem da obra. Então a gente vai ficando por aqui nesse primeiro momento. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais um pouquinho sobre o que faz o designer de interiores e por que o trabalho do designer de interiores é tão importante em qualquer tipo de projeto. Então, fiquem com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Até mais. Até. Bem-vindos e bem-vindas de volta ao Brainstorm, podcast de economia criativa e criatividade da Faculdade de Design da UniRV. Hoje a gente está tendo um papo com a professora Tatiana sobre as atribuições do designer de interiores, afinal de contas, o que esse profissional faz e como o designer pode contribuir para qualquer tipo de projeto residencial ou comercial.
Falando nisso, sobre projetos residenciais, aqueles projetos de casas de pessoas, casas em que as pessoas vão viver, como um designer pode contribuir para o projeto desse tipo de ambiente? Bom, projeto residencial é um projeto muito importante. Dentro da atuação do design de interiores, eu acredito que seja 90% do público-alvo. A gente tem uma diversidade de opções, né? Você vai ter o design de interiores, ele vai contar com casas pequenas, apartamentos, sobrados, elementos construtivos decorativos. A gente sempre fala mezaninos, pé direitos, então que você vai poder trabalhar de uma forma muito bacana, iluminação, revestimento, textura. E sempre, né, o foco principal, que a gente sempre fala a importância, porque estudar história da arte, história da arquitetura, história do design, porque o seu cliente vai, né, já ter lá, vamos dizer, se ele já tem a construção estilo neoclássico, estilo moderno, contemporâneo, a gente vai sempre linkar a parte da construção com a parte de interiores. Então, se eu tenho uma construção contemporânea, eu vou trabalhar layouts, especificar mobiliário com esse determinado estilo. E assim sucessivamente, de acordo com todo o ambiente, né, a arquitetura e tudo, ele precisa conversar, né? Exatamente. Ele precisa estar unido dentro dessa relação estética. E foi interessante você falar no começo, Tati, sobre casas pequenas, porque pelo menos aqui em Rio Verde a gente não tem tanto esse costume de ver, né, casas muito pequenas, né, com profissionais de design. Mas quando a gente pega esses grandes polos, né, essas grandes cidades, eu gosto muito de sempre estar acompanhando profissionais que trabalham com esse tipo de projeto residencial, que são os mini apartamentos, né? Que são apartamentos de 25 metros quadrados. Sim. Né, com 2 pessoas morando. Poxa, eu tava pensando num de 30, você já tá falando de 25. Eu já ouvi falar de 20 e 15. De 25 metros quadrados. Isso vem, né, da história da arquitetura, quando a gente vai se aprofundar dentro da questão da Bauhaus e tudo mais. Alguns professores de arquitetura na época falavam que o que era necessário para uma pessoa sobreviver, né, uma única pessoa para sobreviver com todo o seu conforto e tudo mais, eram 25 metros quadrados, né? E para um casal, 40 metros quadrados. Mas a gente sabe que isso mudou muito, né? Então, assim, nem sempre é tão confortável viver em um apartamento desse tamanho. Então, para o profissional ele desenvolver um espaço, né, que seja com esse tamanho, às vezes acaba se tornando muito mais difícil do que desenvolver um projeto, né, maior, com uma arquitetura maior, né, uma relevância maior. E aí a gente entra e bate na tecla da questão, né, do conforto, da questão da acessibilidade, que precisa ser ainda mais, né, trabalhada. Professora Tatiana, precisa ser ainda mais trabalhada. Então eu acho que, como a professora disse no início também, né, acho que sim, acho que são 90%, né, da nossa preparação está voltada para essa questão dos projetos residenciais. Eu imagino que para mesmo um espaço pequeno desse, você tem que garantir que vai ter o espaço de circulação, vai ter ventilação, vai ter o conforto ambiental, vai ter... Nossa, é uma questão bem complexa para o designer resolver. Exatamente. A gente tem sempre que pensar a gente tem que pensar na ergonometria, né? Que é não só ergonomia, mas a gente entender o ser humano. Qual que é a relação do homem com o mobiliário, com o ambiente. E quando a gente... eu sempre estimulo os alunos a pegarem a trena, medir a casa, porque às vezes a gente não tem essa percepção. Se eu estou na dúvida, eu vou fazer o teste. Então a gente precisa entender que o desagradável vai ser, para mim, também vai ser para o meu cliente, né? Não tem coisa pior que a gente bater, ficar se machucando em espaços que a gente não consegue circular. Isso é fundamental. Então, hoje, a gente tem o mínimo e a gente tem adequação de mobiliário. Justamente, eu tenho sofás de vários tamanhos. Então, o que eu vou fazer?
eu preciso fazer um living, um living seria, né, integração de ambientes, estar com jantar, estar com TV. Então, aí a gente consegue, meu cliente quer. Ele quer uma sala de dupla utilização, mas o espaço dele é pequeno. Mas o que eu vou orientá-lo? Eu vou escolher o tamanho ideal de mobiliário para caber nesse espaço que ele tem. Ou seja, dentro das possibilidades. Então, a gente precisa estudar, pesquisar e trabalhar layouts. A gente tem que tirar, o projeto não nasce, eu volto aqui na metodologia, a gente sempre fala muito isso, questiona muito sobre isso. A gente escuta os profissionais de design de interiores falando muito, não existe planta baixa, não, projeto, já apresento para o meu... Tô abrindo aqui um parênteses, né? Aí eu volto a falar o que eu te falei da questão da gente... Como estudante, a gente precisa passar pelos processos de aprendizado. Então, o layout é muito importante, a gente defini-lo para depois trabalhar essa parte do 3D. Isso, né? Evita erro, né, Tati? Evita. Bastante. Tanto, né, o nosso como profissional de execução, então eu acho que é um caminho que precisa ser seguido. E só complementando o que você estava falando de imobiliário, né, porque anteriormente, né, no outro programa a gente tinha falado sobre essa questão de tecnologia, né? E é interessante falar que a tecnologia ela também está inserida dentro do mobiliário hoje em dia, né? Principalmente para esses espaços pequenos. Então, eu tenho um mobiliário que não tem somente uma funcionalidade, mas eu tenho mobiliários que têm funcionalidades múltiplas. Então, eu consigo esconder cubas dentro de armários, consigo, né, trabalhar com apoios e sofás menores, né? Então, a gente tem uma funcionalidade gigantesca, né? Embutir TV dentro de mobiliário, né? Então isso auxilia muito a gente nesse desenvolvimento desses espaços menores. Sofá que vira cama. Exatamente. Já que vocês tocaram nesse assunto de mobiliário, uma questão muito interessante da atuação do designer de interiores e indo direto a essa questão do conforto do cliente, a questão de acessibilidade. Uma das atribuições do designer de interiores também é o desenho de mobiliário. Né? Então, a gente tem toda aquela questão de mobiliário adaptado para determinadas necessidades. Por exemplo, a pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa cadeirante ou a pessoa que passou por uma cirurgia e não tem 100% da mobilidade. Né? Você não projeta o ambiente da mesma forma para essa pessoa. Essa questão de adaptação, de saber o que adaptar, saber as medidas, saber toda aquela questão de dimensões antropométricas, que é uma questão que eu acho muito relevante para o trabalho do designer, nessa questão de acessibilidade e, novamente, adaptar às necessidades do usuário. Né? Sobre essa questão de acessibilidade, dessa questão de adaptação para questões de mobilidade, o que vocês podem me falar sobre o trabalho do designer de interiores? Isso aí entra, eu particularmente acho que na questão do layout, principalmente em espaços pequenos, a gente sempre deixa um espaço, pelo menos um quarto que a pessoa possa ter essa acessibilidade, porque às vezes a gente não consegue em todos os ambientes, justamente pelo espaço restrito. Mas a gente precisa de portas que tenham 80 centímetros de abertura, ou seja, nós precisamos de vãos de 90, né, em alvenaria. Então, todas essas, vamos imaginar, nós estamos fazendo uma reforma, o design de interiores vai ter que adaptar, uma pessoa compra e ela tem aí a gente vai ter que ajustar. Então, por exemplo, o padrão geralmente é a porta do banheiro ter 70. Pois é, 70 centímetros na porta do banheiro. Agora imagina uma pessoa com mobilidade reduzida ou cadeirante. Não tem como. Aí a gente tem que adaptar. Hoje nos projetos que eu faço de arquitetura, eu não coloco mais nem porta de 70, nem de 80. Só quando realmente não tem necessidade. Eu padronizo elas todas com 80. Porque assim, eu acho que a maioria, né? Hoje a gente o mínimo tá sendo isso, né? Só quando realmente a gente não consegue, porque o ideal é a gente tirar do mercado. Eu brinco e falo, porta de 60, né? Eu falo 60. Exato, antigamente as portas de banheiro 60 centímetros de abertura. Imagina para uma pessoa mais alta, mais estruturada, né? Como era difícil. E acho que é isso que torna o nosso trabalho ainda mais importante e relevante, né? Porque quando a gente fala
dessa questão mais industrial, né? A gente tem o percentil médio na antropometria e tudo mais. Só que quando a gente pega, né, nichos específicos, ou uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, ou mobilidade reduzida, ou até uma pessoa que tenha obesidade mórbida, que eu gosto de falar bastante sobre isso com os alunos, eu acho que a gente tem que projetar especificamente para esse tipo de público. Pensar num mobiliário que pode ser usado, né, que traz a funcionalidade real do mobiliário, mas com uma facilidade maior de ser utilizado. Os espaços também, né, porque eu sempre falo disso porque eu lembro de uma entrevista que eu vi que falava exatamente disso, que alguns profissionais de design e arquitetura, eles não pensam em pessoas que têm obesidade mórbida, principalmente para lugares públicos, né? Porque uma pessoa que tem esse tipo de corpo, ela não consegue passar numa porta que tem 60 centímetros. Nunca. Né? Então, e isso já torna a vivência daquele usuário dentro daquele espaço totalmente constrangedor, né? Então, a gente precisa pensar muito em relação aos corpos mesmo, né, dos usuários, para a gente pensar nessa questão ergonômica, né? Não só na parte estrutural, não só na parte de circulação, mas também na parte de mobiliário, no que a gente oferece, né, para o nosso cliente. E é interessante mencionar toda a gama novamente, de materiais, de adaptações que o designer tem à sua disposição para atender as necessidades desse tipo de cliente. Uma coisa que me vem muito à cabeça quando a gente começa a falar sobre acessibilidade geralmente a gente se põe fora, né? Tipo, eu não sou cadeirante, então isso não é para mim, eu não preciso ter esse tipo de preocupação. Mas eu posso sofrer um acidente, posso ficar momentaneamente sem mobilidade, e uma coisa que vai acontecer com todo mundo se a gente tiver sorte é envelhecer, né? E é natural esse problema, essa questão de você ter uma restrição de mobilidade, né? Os seus sentidos, eles ficam mais restritos com o passar do tempo. E eu acho uma questão muito triste o ambiente te excluir, né? Sobre a questão do idoso, também sobre a questão da pessoa com obesidade mórbida. O ambiente te exclui por conta de uma escolha que foi feita durante o projeto daquele ambiente, né? Para você ver a importância do cuidado do designer de interiores com esse ambiente. Exatamente. Você falou tudo. Inclusive, eu particularmente já passei por uma cirurgia que eu precisei usar muleta, cadeira de rodas, e justamente tive essa limitação. E eu sempre uso o meu exemplo para falar, né, da importância da gente ter pelo menos um ambiente adaptado numa residência. Principalmente quando a gente trabalha com sobrados, ou a pessoa não tem... hoje está bem usual a utilização, hoje o preço ele está bem comercial dos elevadores residenciais. Então hoje a gente tem um perfil maior de casas de sobrado com um elevador. Só que quando a gente tem a limitação da escada, eu preciso pelo menos de um ambiente adequado, né, acessível no piso térreo. Porque a gente sempre tem que pensar justamente nisso. Envelhecimento, numa eventual cirurgia. Então... Ou receber determinada pessoa também no espaço, né? Então tá, gente, a gente focou muito na questão do projeto residencial, porque como vocês falaram, é a maior parte da atribuição do designer, mas o designer também ele pode atuar em projetos comerciais, né, com vitrines, com estruturas efêmeras, stands. O designer de interiores pode ser consultor especializado em vendas. Então a gente tem visual merchandising, a gente tem uma ampla gama de atribuições que o designer pode se ocupar além do projeto residencial. Mas como vocês falaram, o projeto residencial é tão importante, né? E o designer de interiores vai atuar em projetos residenciais na grande maioria das vezes. É interessante a gente falar sobre isso, mas lembrando que a gente não esgotou a gama de atribuições do designer. Ele pode também atuar nessas áreas. Professora Tatiana, então, para encerrar, gostaria que você deixasse seus contatos, suas redes sociais, como a gente pode entrar em contato com você. Vocês podem entrar em contato comigo aqui, né? Também pela UniRV. E as minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, @arquiteta Tatiana Pinazzo. Vocês vão conhecer um pouquinho do meu trabalho, tanto na parte de arquitetura, como também arquitetura de interiores. E fico feliz de estar
participando com vocês aqui, tá bom? Muito obrigada. Agradecer novamente a participação do professor Misael aqui com a gente. Agradecer a professora Tatiana pela disponibilidade. Obrigada. E convidar vocês a nos seguirem, nos acompanharem nas nossas próximas edições do Brainstorm. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.